Eu sou o Eleomar, membro da equipe de exercício de vida, um processo e um espaço que está criado há 30 anos pela Tânia e por mim. Nós temos esse tipo de movimento desde 1992. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos mostrar como é que a gente faz uma das nossas formas de atender. Vocês vão ver desde o primeiro momento, quando o cliente entra, o tipo de asepsia que a gente faz, os movimentos desta forma de atendimento e, logicamente, estaremos à disposição de qualquer pessoa que queira entrar em contato conosco, que vai estar na descrição, né, do YouTube. E eu vou pedir então ao meu amigo para entrar, que se propôs a servir de modelo para este processo. Esse aqui é o Jorge, meu amigo, ele se dispôs a nos ajudar nesse sentido. E eu vou mostrar como é que a gente faz a primeira asepsia quando o cliente entra aqui no nosso consultório. Então nós vamos usar o oxímetro para ver como está a saturação de oxigênio e os batimentos cardíacos. Nós fazemos isso com todos os clientes que vêm aqui no consultório. O Jorge tem uma característica, ele é nosso cliente há 24 anos e ele se propôs, Jorge, está ótimo, está ok, os batimentos cardíacos, né? O sistema de saturação de oxigênio está ok, temperatura dentro do padrão. Agora nós vamos usar aqui o álcool. E por que nós fazemos esse tipo de movimento? Porque as pessoas, nós todos, nos assentamos em vários lugares. Então a gente faz questão de fazer esse tipo de movimento. E aqui nós usamos o gel, esse inclusive é um gel especial, que ele é um gel de bloco cirúrgico. E uma coisa que fazemos também, antes dos clientes chegarem, e quando eles saem, nós vamos fazer só para mostrar o que a gente faz. A gente borrifa o álcool antes do cliente chegar. E depois, quando ele sai, nós borrifamos outra vez para que isso fique numa asepsia adequada. Nós vamos mostrar, vamos pedir o Jorge, para ele se assentar aqui, mostrando como é que nós atendemos um cliente pela primeira vez. Pode sentar do jeito que seja. Esse primeiro momento é para a gente fazer a anamnese. Nós vamos conversar para ver o tipo de situação que precisa ser tratado e vamos fazer os primeiros movimentos de apreciação do processo. E como é que a gente faz isso? Primeiro nós vamos conversando, a pessoa vai nos dizendo o que ele está sentindo, que tipo de situação que ele está vivendo, se há algum tratamento em continuidade, e vamos então fazer as primeiras verificações. Eu costumo pedir aos clientes para que me estenda a mão esquerda, chegou um pouquinho mais para frente, ela se separa. Por quê? Porque todo o corpo registra nossos comportamentos. E nós temos condições de, através de determinados tipos de procedimento, a gente verificar aonde tem uma situação que precisa ser motivada a ser curada. Agora, veja bem, não somos nós que vamos curar as pessoas que vêm aqui. São as pessoas que vão se curar. Nós somos motivadores da autocura. Vamos motivar a pessoa a redescobrir as suas potencialidades, de tal forma que ela possa criar um movimento de autocura. As pessoas se intitulam curadores, ok. Nós não. Nós nos colocamos como pessoas que vão motivar com que os clientes e as pessoas que nos procuram possam estar em condições de trabalhar os seus processos. E para isso nós vamos usar alguns instrumentos inicialmente. Eu gosto muito de usar inicialmente o pêndulo. Esses pêndulos são réplicas dos pêndulos encontrados no Egito, na câmara mortuária do Tutankhamon. 2000 e tantos antes de Cristo, mais 2000 agora, 4000 e poucos anos. E esse aqui, no curso de radiestesia que nós temos,
nós mostramos que esses pontos têm cores específicas, trabalham cores específicas. Vermelho, laranja, amarelo, verde e rosa, azul aqua, azul índico, violeta e branco, que é a soma dessas cores. Então nós vamos usar o pêndulo para fazer uma primeira avaliação. E eu gosto de fazer a primeira avaliação nos dedos das mãos, porque nos artérios, que são os dedos dos pés, também são registrados certos tipos de comportamentos. Então aqui eu vou trabalhar cada um dos dedos para ver que tipo de situação precisa ser trabalhada. O primeiro dedinho, que é o mindinho, vai mostrar o que precisa ser visto no que diz respeito às relações sociais. O segundo dedo, tá, vai mostrar as questões ligadas à afetividade, os sentimentos, às emoções. O médio fala das ações. Este dedo é o indicador, é o que fala da racionalidade, mas também é o dedo que fala de acusar, de criar situações de desconforto. E o polegar fala da espiritualidade. Eu deixo que o pêndulo se movimente para que mostre determinado tipo de situações e, pelo movimento que o pêndulo faz, nós vamos identificar o processo. E uma coisa importante que a gente faz com todos os clientes, como muitos pensam que somos nós que estamos movimentando o pêndulo, eu dou um pêndulo para o cliente e vou orientá-lo de como ele vai usar o pêndulo. E todos conseguem fazer. Porque o segredo do pêndulo é só atenção e relaxamento. Eu dou o pêndulo porque eles pensam muitas vezes que somos nós que estamos mexendo com o pêndulo. E eu faço questão que eles vejam que o pêndulo pode ser trabalhado com outras pessoas. O que diferencia esses movimentos é a responsabilidade. Por quê? Porque todos estão, na maioria das vezes, dos encontros que a gente faz, ficam em dúvida com relação aos processos que a gente trabalha. São dois tipos de movimentos. Primeiro, a comprovação científica através de equipamentos. Aqui nós temos alguns que nós vamos mostrar, todos eles foram testados cientificamente. Então a primeira comprovação é a científica através de equipamentos. E a segunda comprovação é a prática. É o trabalho que a gente faz com a pessoa, ele se recompõe e cura o que precisa ser curado, melhora o que precisa ser melhorado. Então nós estamos fazendo aí uma comprovação prática. Um outro instrumento que a gente usa são os nossos bastões de laser, bastões cromáticos. Esse aqui nós vamos usar com os bastões de laser, que tem as cores, todas as cores, as 7 cores do arco-íris e dos 7 chakras. Nós vamos usar de acordo com o processo que a gente consegue captar do cliente ou das informações que ele nos dá. Aí nós vamos nos pontos específicos e vamos usar as cores que vão motivar a harmonia daquele processo e, dependendo das circunstâncias, vai curar, realmente vai curar. Então nós temos aqui esse equipamento, é um equipamento de tecnologia, e temos aqui o mesmo tipo de movimento, só que agora natural. Isso aqui é um cristal de laser, que a gente trabalha exatamente dessa maneira. No mesmo ponto que eu uso aqui, que tem as cores, que tem a ponta de cristal, esse aqui é totalmente natural, chama-se cristal laser. E através dos movimentos que nós fazemos, nós criamos uma ondulação vibratória específica que vai ativar, vai harmonizar ou vai inclusive reduzir certas situações que estão ocorrendo naquela área que corresponde a um registro de um comportamento qualquer que nós estamos vivenciando. Então esse é um outro tipo. Aqui nós temos um outro bastão feito de selenita, que é um cristal extremamente significativo, muito forte, e que ajuda também a trabalhar os processos que precisam ser trabalhados. Daqui a pouco o Jorge vai deitar e eu vou mostrar como é que a gente faz esse trabalho. Esse aqui é um outro bastão, que esse é tibetano, não é? Ele tem os chakras, todos os chakras, e aqui nós trabalhamos do mesmo jeito. Vamos nos pontos específicos que correspondem aos pontos de acupuntura e vamos colocar para que ali seja criada uma ondulação vibratória harmônica. Então aqui nada é feito aleatoriamente. Tudo tem um propósito para que a gente possa
permitir e orientar o cliente a que ele possa curar-se. Não somos nós que vamos curá-lo, como eu falei. Nós vamos orientá-los de tal forma que eles possam, então, criar um movimento de autocura. Aqui nós temos a fichinha, uma ficha, onde nós temos o registro do Jorge. Ele está conosco desde 1998, então são 24 anos. E aqui, né, essa fichinha dele já é número 18. Nós temos aqui todos os processos que nós trabalhamos durante esses 24 anos. E esses registros são colocados nesse ficha, nós não permitimos que ninguém tenha acesso, e nós mantemos a ficha, nós colocamos as fichas dos clientes que nós vamos atender no dia. Eles ficam numa placa radiestésica, porque elas têm a função de emitir vibrações específicas, e nós colocamos aquelas que produzam um movimento de harmonia. E colocamos um cristal para que essas vibrações possam ser assentadas de acordo com o trabalho que nós vamos fazer. Agora nós vamos pedir ao Jorge para que ele deite e nós vamos mostrar como é que nós fazemos o tratamento quando a pessoa se deita. Nós vamos colocar aqui o papel, porque todas as pessoas deitam aqui, então nós colocamos o papel para que possa ficar devidamente organizado. Na verdade, esta posição que nós estamos colocando é a posição que nós trabalhamos o Reiki, mas ela tem uma característica. Observe que eu coloquei o rolete aqui dos joelhos, duas almofadas nos braços, porque quando a gente coloca o rolete no joelho, você cria um movimento de assentamento da coluna, porque normalmente o trabalho que a gente faz leva às vezes 40 minutos, 45, 50 minutos. Então é importante que ele esteja devidamente organizado para que não tenha nenhum movimento de incômodo. E como é que nós fazemos o trabalho? Veja bem, nós já fizemos a avaliação inicial, vimos o que precisa ser trabalhado, agora nós vamos trabalhar utilizando as mãos dos lugares que precisam ser trabalhados. E uma coisa que a gente faz, que orientamos inclusive no Reiki, para os que são destros, a mão direita deverá preferencialmente estar sempre do lado esquerdo da pessoa e a mão esquerda do lado direito. Por quê? Porque o corpo é dividido em dois hemisférios. O esquerdo é a pessoa com a pessoa e o direito é a pessoa com o mundo externo. Então aqui é eu comigo. E aqui sou eu com todos os outros. Então a gente observa que ele está deitado numa posição confortável. E nós vamos então tocando nos pontos que precisam ser tocados. Vamos supor que a gente precise trabalhar com uma cor específica. Então a gente pega o bastão laser e vamos trabalhar. Eu vou usar a cor que corresponde ao quarto centro de força, que é a área cardíaca também. Então eu vou trabalhar com o bastão, fazendo movimentos para que esta área seja harmonizada, tendo em vista os processos de cromoterapia. Então, nada é feito aleatoriamente. E nós procuramos, em todas as circunstâncias, encontrar explicações científicas para os processos que a gente trabalha. Isso aqui pode ser usado em qualquer área do corpo, em especial nos pontos que correspondem aos pontos de acupuntura. Nós trabalhamos lá e deixamos que esse movimento vai produzindo uma ondulação vibratória que vai produzir a harmonia. Outra coisa importante é que quando a pessoa está sendo atendida, nós falamos que se ela num dado momento precisar ou desejar falar alguma coisa, pode falar. Não tem problema nenhum. Só que muitas vezes as pessoas deitam e acabam dormindo, o que é ótimo, porque quando a pessoa dorme, ela relaxa e a mente não vai interferir em um dos processos. A energia flui de maneira completa. Então nós vamos usar as mãos dos pontos que precisam ser trabalhados. Nós não vamos aqui falar dos pontos, porque isso tem a ver com o trabalho em si, não é?
e ao mesmo tempo ficaria um vídeo extremamente longo. Mas vou dar apenas um exemplo. Aqui nós temos um osso chamado osso externo, né, que é um externo que é escrito com S e não com X. Esse osso fala exatamente das angústias, registra as angústias e a ansiedade. Então nós trabalhamos aqui de tal forma que a gente possa deixar instalada uma modulação vibratória que vai ajudar na harmonização desses processos. Porque a pessoa ou já falou para nós que está com problema de ansiedade ou angústia, ou ao tocar a gente percebe, ou a pessoa sente uma dor muito forte. E aí nós vamos trabalhar para ver como nós podemos orientar a recondução desse movimento para a normalidade, para a harmonização. E esse movimento nós fazemos então no corpo todo. Primeiro, nós movimentamos as mãos para perceber os pontos que precisam ser trabalhados. Aonde precisa ser trabalhado, então, nós paramos a mão. E aí pedimos ao cliente que toda vez que nós pararmos a mão, ele colocar a atenção onde nós paramos a mão. Porque ali tem um conjunto de registros que precisam ser trabalhados. E nós fazemos isso no corpo todo. Trabalhamos os dedos das mãos, todos, trabalhamos os artelhos. Cada artelho corresponde ao registro de um tipo de comportamento. Vamos trabalhar as pernas, o corpo inteiro, com movimentos que dizem respeito a estruturas específicas de comportamento. O corpo não mente, registra todos os nossos comportamentos 24 horas por dia, dormindo ou acordado. E é importante que nesse movimento a pessoa esteja disponível. É preciso ter um movimento de aceitação, porque nada aqui é imposto, é oferecido. A pessoa vai incorporar ou não. Então nós temos o prazer de ver que os clientes nossos, já são 30 anos de trabalho, que tem um movimento de aceitação. E eu estou mexendo aqui, ó, estou trabalhando, fazendo o vídeo, mas estou também trabalhando as áreas do Jorge para a harmonização do processo. Nós fazemos esse movimento nas pernas, nos pés, nas mãos, nos braços, e fazemos também aqui a cabeça. Então, cabeça, nós vamos tocar nos pontos específicos, nas áreas que precisam ser trabalhadas, colocamos movimentos adequados, movimentos específicos, para que aquele ponto crie uma modulação vibratória que vai induzir, que vai facilitar a harmonia dos processos que precisam ser trabalhados. Aqui é a área da expressão, né? A expressão verbal, gestual, postural é nessa região da tireoide. Aqui nós temos o reflexo do sexto centro de força, do sexto chakra, está ligado à glândula hipófise, que é a glândula que gerencia as outras glândulas, ela fornece orientações para as outras glândulas. Então, aí há momentos em que eu preciso trabalhar com a pessoa na coluna. Tem pessoas que eu peço para virar, ficar de bruços, né? Ou a posição ventral. Tem condições, vira. Se não tem condições, eu vou mostrar daqui a pouco. O Jorge vai levantar e eu vou mostrar como é que a gente coloca na cadeira e como nós podemos trabalhar esse movimento da coluna. A coluna, na hora que ele levantar, eu vou explicar. Tem pontos maravilhosos. Tem os gânglios espinhais. São 32 pares de gânglios, cada par tem uma função específica. Então, quando a gente termina o trabalho, lentamente a gente vai conversando com o cliente e vamos pedir depois ele para ele se levantar. Ao se levantar, nós pedimos que o faça levantando assim delicadamente e de lado. E por que de lado? De lado porque a mão, né, vai servir, os braços vão servir de apoio para a coluna. Se você levanta de frente, você vai forçar a coluna. E ao levantar de lado, você não força a coluna. Então vamos fazer agora uma visão geral. O cliente chega, a gente faz o primeiro movimento, que é a anamnese, não só através da conversa que ele nos dispõe, das coisas que nós conseguimos identificar, e aí vamos usar os equipamentos que se fizerem necessários, de acordo com aquilo que nós conseguimos identificar ou aquilo que ele nos oferecer como informação. Depois, nós vamos trabalhar o corpo nos pontos específicos para que a pessoa possa, ao sair daqui, levar essa ondulação vibratória de harmonia
para que durante a semana, ou no período em que ele não vai vir, normalmente, durante um primeiro movimento, a gente pede que as pessoas venham uma vez por semana. Depois de 15 dias, depois uma vez por mês, depois vem quando quiser, quando sentir que nós criamos um movimento que colocou um movimento harmonicamente estabelecido, não é? São 30 anos que nós estamos fazendo esse tipo de movimento, neste espaço. Vou repetir que foi criado por Tânia e por mim, e nós esperamos que a nossa equipe, não é? o João, que está fazendo a filmagem, faz parte da nossa equipe na parte de tecnologia de informática. Eu vou pedir então ao Jorge para que ele se levante, do jeito que eu falei, de lado, devagarinho, que eu vou preparar a cadeira para mostrar como a gente trabalha a coluna. Então a coluna a gente pede ao cliente para se sentar dessa forma. Porque quando ele senta dessa forma, a coluna fica toda exposta. E isso aqui a gente coloca, porque a pessoa com o braço aqui do ferro, logo vai incomodar. Então, veja bem, a gente pede a pessoa que já levantou ali no movimento de harmonia, nós vamos agora trabalhar a coluna. E como é que a gente trabalha a coluna? Não é necessário tirar a roupa, nada disso. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar todas as áreas da coluna. E nós vamos trabalhar, em especial, movimentos para a ativação e harmonização dos gânglios espinhais. Nós temos 32 pares de gânglios. 3 cervicais, superior, médio e inferior, e mais de 29 que são exatamente ao lado da junção dos discos da coluna, das vértebras da coluna. E cada par de gânglio tem uma função específica. Como nós sabemos o tipo de função que cada um deles faz, nós vamos ativá-lo através de movimentos específicos. Tá? Eu até pediria ao João que desse um pulinho aqui para ele ver, mostrar como é que a gente faz esse tipo de movimento. Então aqui, ó, nós vamos fazer o movimento, não é? O lado esquerdo das vértebras, o lado direito das vértebras, o lado central das vértebras, que tem a ver com a Kundalini. Né? Nós temos Ida, Pingala e Sushumna. Sushumna é do centro, é a parte do centro. Uma tem polaridade positiva e a outra polaridade negativa. Então nós fazemos os movimentos ondulatórios, porque tudo na energia é ondulatório. Não existe linha reta na energia. E aí nós trabalhamos desde o primeiro movimento aqui até a ponta do cóccix, de tal forma que isso cria movimentos de emissão de ondulações vibratórias que vão produzir uma harmonia, não apenas dessa área, mas de todo o corpo. E, lógico, nós fazemos isso com todo respeito, com todo cuidado, e levando em conta a experiência do trabalho que nós temos feito durante todos esses anos. Depois, terminou isso aqui, nós vamos pedir ao cliente, então, que se levante, né? Se levantar. Ok, vamos... Estou fazendo como se eu estivesse atendendo realmente uma pessoa. E aí nós conversamos, afinal, com o cliente, perguntando se está tudo bem, se há alguma coisa que ele queira colocar, se achou interessante, se há alguma coisa que ele precisou, entendeu que precisaria, talvez, ser feito de maneira diferente. O importante é o seguinte, tudo que nós fazemos, nós procuramos criar um movimento de comprovação científica ou processos de depoimento das pessoas de que aquele trabalho que nós fizemos produziu um resultado específico. E outra coisa importante, nós estamos prontos todos os dias a aprender e compartilhar. Isso é muito importante. Então, as pessoas que desejarem entrar em contato conosco, é a primeira vez que a gente faz isso. Acredito até que poucas pessoas tiveram a oportunidade, né? E até mesmo, digamos, a coragem de mostrar um processo como esse. Nós já fizemos anteriormente uma demonstração da nossa área aqui. Você vê que o João mostra aí só como é que está toda a harmonia do processo, e isso é feito de propósito. Nenhum cristal, nenhuma imagem é colocada aqui aleatoriamente. Tudo tem um propósito, né? E o Jorge é nosso amigo aqui, ele
tem esse, é um prazer para nós ele estar conosco, né? E eu gostaria até que, se ele quiser falar alguma coisa, que ele pudesse falar, que eu fico muito feliz dele estar conosco aqui. Na verdade, você é o testemunho absoluto do meu progresso e do meu estado, né, durante esse período de 24 anos, né? Cada dia, cada mês, para chegar nesse estágio hoje, que eu penso que é um estágio avançado, né? De ficar estável, tranquilo, calmo, apesar ainda do dia a dia da vida, muitas vezes exigir os é um processos. aprendizado, né? É um Todo aprendizado. dia é dia de aprender. É. Dia de aprender e de compartilhar. Então, eu agradeço ao Jorge, agradeço ao João, espero que, mesmo tenha sido assim rapidamente, a gente possa ter a oportunidade de demonstrar para todos, de mostrar a todos um tipo de trabalho que é feito com muito carinho, com muito respeito e com o cuidado de levantar realmente esses processos, não apenas no nível científico, mas também no nível da comprovação prática. Recentemente nós tivemos o prazer de verificar que os dois hospitais de referência no Brasil, né, de referência internacional, que é o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, criaram dois departamentos com o mesmo nome, Medicina Integrativa. E lá está sendo exercitado e experimentado e fazendo evoluções, né, evolução digo em termos de evoluir, exatamente desses processos integrativos. Então o nosso trabalho é um movimento de medicina integrativa. Não tem nada a ver com a medicina tradicional. Nós até, eu falei com o Jorge, nós evitamos de usar roupa branca para não criar um movimento de comparação médica, não. São ações diferentes. Hoje, no início, nós não tínhamos nenhum médico como cliente aqui. Hoje nós temos uma porção de médicos como clientes. E mostramos para eles orientações e resultados de observações científicas que a gente faz, e todos ficam encantados com a gente pode mostrar. Então, a todos vocês que nos assistirem, gratidão. Junto com o YouTube, vai ter lá na descrição os nossos telefones de contato, os nomes de todas as pessoas que fazem parte da equipe. Então, a todos, gratidão e namastê. Namastê quer dizer: o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você.